período dos invertebrados, o Filoartrópodes merece uma atenção especial. Ele agrupa mais de 800 mil espécies, contidas que supera todos os demais filos reunidos. Além disso, merece uma citação a grande diversidade dessas espécies, sua boa adaptação a diferentes ambientes, as vantagens em competição com outras espécies, a excepcional capacidade reprodutória, a eficiência na execução de suas funções, a resistência a substâncias tóxicas e a sua perfeita reorganização social, que é o caso das abelhas, formigas e cupins. Mas o que seria artrópodes? Os artrópodes são seres invertebrados que possuem patas articuladas. Além dessas patas articuladas, elas têm uma carapaça protetora externa, que é o seu esqueleto. É formado por uma substância resistente e impermeável chamada quitina, endurecida por conter muito carbonato de cálcio. Ao crescer, o artrópode abandona o seu esqueleto velho, pequeno, e fabrica outro maior. Esse fenômeno é chamado de muda. Ela ocorre várias vezes para que o animal possa atingir o seu tamanho adulto. Os artrópodes, no entanto, eles não possuem apenas patas articuladas, mas sim todas as suas extremidades, como por exemplo as antenas e as peças bucais. Os seus membros inferiores são formados por partes que se articulam, ou seja, que se movimentam umas em relação às outras. Os seus pés se articulam com suas pernas, que se articulam também com as coxas, que também se articulam com os ossos do quadril. Os artrópodes podem ser classificados em 5 classes principais, usadas como critério o número de patas, como podemos ver nessa tabela a seguir. Porém, nesse breve resumo, só apresentaremos a classe que é formada pelos insetos. Os insetos, eles são artrópodes com 6 patas distribuídas em 3 partes. Esses insetos apresentam um corpo subdividido em cabeça, tórax e abdômen. Eles possuem um par de antenas e 3 pares de patas no tórax. Na maioria das espécies, há 2 pares de asas, mas há espécie com apenas um par e outros sem asas. As peças bucais, todas dotadas de articulação, estão diretamente relacionadas com a alimentação. Assim, as peças bucais podem ser de vários tipos, conforme os hábitos alimentares desses insetos. O tórax do inseto é dividido em 3 partes. Em cada uma delas prende-se um par de patas. É ainda no tórax que se prendem as asas, existentes na maioria dos insetos. Quanto ao número de asa, existem 3 tipos de insetos. Aqueles insetos que possuem asas, aqueles insetos que possuem um par de asas e aqueles insetos que possuem 2 pares de asas. Os insetos respiram por traqueias, que são pequenos canais que ligam essas células do interior do corpo com o meio ambiente. Ao longo de todo o corpo de um inseto podem-se ver os estimas, que são pequenas manhas onde se abrem essas traqueias. Os insetos são animais de sexos separados e ovíparos. Depois que os ovos são botados pelas fêmeas, eles se desenvolvem e formam um novo inseto. Alguns insetos eles têm um desenvolvimento direto, onde o ovo nasce de uma forma jovem, que já tem o espectro do adulto, embora menor. É, por exemplo, o caso da traça. O desenvolvimento da mosca é direto. Ela nasce diferente do adulto e passa por mudanças na forma do corpo, enquanto se transforma de recém-nascido em adulto. Dizemos que a mosca sofre metamorfose. Todas as formas que têm aspectos diferentes do adulto chamam-se larvas. Nem todos os insetos apresentam metamorfose, mas ela ocorre na maioria deles. Você já deve ter visto as lagartas das borboletas. Elas são larvas que se transformarão em borboletas adultas. A borboleta bota o ovo em uma folha e desse ovo nasce uma lagarta, que é a primeira forma de larva desses insetos. Em seguida, a lagarta se transforma, passando por outras formas de larvas, até originar a borboleta adulta. A respeito da classificação dos insetos, existem aproximadamente 800 mil insetos distribuídos por mais de 30 ordens.
Um dos critérios usados para a classificação dos insetos é o número e a forma das asas. Aqui você vai conhecer apenas 5 ordens, escolhidas como, por exemplo, as formigas e as abelhas, elas pertencem à ordem Hymenopterus e têm como características asas parecidas com membranas ou aqueles insetos que não possuem asas. As moscas e os mosquitos, elas pertencem às ordens Dipterus, que têm característica insetos que possuem 2 asas. Já o besouro, ele pertence à ordem Coleopterus, que tem como características as asas formadas por estojos. As baratas e os gafanhotos pertencem à ordem Orthopterus, que possuem asas retas, formando um ângulo reto com o seu corpo. As borboletas e as mariposas pertencem à ordem Lepidopterus, que tem como característica asas com escamas. O equilíbrio ecológico em todo o ecossistema é mantido graças a uma série de relações, algumas delas positivas e outras negativas. Uma relação altamente positiva é aquela que ocorre entre os insetos voadores e as flores. Para que as plantas se reproduzem, há uma necessidade de que o grão de pólen de uma flor seja transportado até outra flor. Esse transporte chama-se polinização e é realizado pelos insetos voadores e por vários outros agentes. O transporte do pólen é realizado em grande parte pelos insetos. É de extrema importância na preservação de matas, florestas, jardins, pomares. Enfim, é essencial a preservação de numerosos ecossistemas. Um exemplo de relação negativa é o que ocorre entre o gafanhoto e as plantações. O gafanhoto, ele é um predador voraz e vive em enormes bandos, capazes de destruir rapidamente plantações inteiras. Um outro inseto menos voraz é o bicho da seda, que é uma mariposa cujas larvas alimentam-se de folhas, principalmente de amoreiras. Embora alimentam-se dessas folhas, as larvas do bicho seda são muito úteis, pois produzem a seda, tão importante na industrialização de tecidos. Os insetos trazem poucos benefícios diretos à saúde humana. A abelha, no entanto, é um exemplo de benefício direto, pois produz o mel que usamos como alimento e possui um ótimo valor nutritivo. A maior parte das relações diretas entre os insetos e o homem é nociva. Assim, por exemplo, muitas abelhas que são tão úteis são também venenosas, e seus venenos podem provocar forte dor e grande reação local. As picadas de abelha, no entanto, geralmente não causarão grandes males. O maior mal que os insetos causam à saúde humana é a transmissão de outros seres vivos que causam doenças. É o caso, por exemplo, da mosca doméstica, que pousa no lixo e em outros lugares contaminados e depois pousa nos nossos alimentos, trazendo sujeira e micróbios. Assim, ela pode causar diversas doenças, como a disenteria. Outros exemplos de doenças transmitidas por esses insetos são a elefantíase, a malária, a febre amarela, a doença de Chagas e a dengue.